E se perguntar para a criança o que ela quer, aí que a gente conversa com a doutora Ana. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Edson. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. Se perguntar para a criança, né, se quer um pratinho, eu dei uma sugestão de um prato razoavelmente com alguns nutrientes aí, né? Em comparação com uma besteira com salgadinho. Tem alguma criança que vai dizer que quer o prato saudável, será? Acredito que se ela nunca tiver experimentado o salgadinho, é possível que ela escolha o que é mais conhecido, é possível que ela escolha o prato, mas se já tiver em algum momento ali, em alguma festinha no final de semana, experimentado refrigerante, experimentado salgadinho, aí é uma comida mais palatável, né? É uma comida mais gostosa e que causa no cérebro mais reações até de dopamina, de vício. Então provavelmente essa criança vai querer, se a gente pedir para ela escolher, ela vai querer a comida, a besteira mesmo. Justamente tem essa questão da opção, né? Até as perguntas que a gente ia fazer também, quando a criança não quer comer comida e apenas besteira, o que fazer? Agora, como é que ela conheceu a besteira, né? Não, assim, ela já veio pensando, não, eu quero comer chips, eu quero comer hambúrguer, batata frita, não é bem assim, né? Não, eu acho que o mais importante da gente saber que a comida é muito mais do que só se alimentar e se nutrir. A comida é uma relação que a gente tem e que muitas vezes, não só as crianças, mas nós adultos, usamos para outros motivos. Então a gente usa a comida para socializar, a gente usa a comida em momentos festivos, a gente usa a comida para se acalmar, quando a gente tá triste, quando a gente tem um dia de trabalho muito exaustivo, a gente quer comemorar, não quer? A gente quer comer uma pizza, a gente quer sair. O final de semana, culturalmente, tá muito ligado a comer comidas diferentes, muitas vezes comidas muito calóricas, comidas que não são saudáveis. Os tais excessos, né? E aí, como não associar que isso é bom? Né? Então, se na festa tem, se no final de semana tem, como fazer a criança aprender uma relação saudável com o alimento? Acho que essa é a informação mais importante de transmitir, assim. E aí eu começo essa conversa falando que como nas outras dias, pelo exemplo, né? Sempre vai ser também pelo exemplo do que os pais comem, como eles se comportam com a comida, qual é a relação deles quando eles têm acesso, por exemplo, ao final de semana, ao doce, como que aquele pai, aquela mãe reage naquela situação. A semana inteira faz dieta e no final de semana bota o pé na jaca. A criança, ela é especialista em perceber essas nuances, assim. Aí então, percebe mesmo. Ela vai captar. Então tem vários fatores, porque a gente não pode muitas vezes romantizar demais, né? Achar os pais são muito saudáveis, só comem coisas saudáveis, vão tentar colocar tudo saudável para a criança. Aí chega na primeira festinha de aniversário, você vai dizer, você quer brócolis ou quer um salgadinho, ou quer um pastelzinho frito, né? E aí todos os amiguinhos estão comendo aquilo ali. Como equilibrar tudo isso também, né? Poder manter a alimentação saudável, mas também poder às vezes liberar para que tenha essa vida social com os amigos também, né? Claro, isso é muito importante. Tem muitos casos assim, né? Que a gente falou da introdução alimentar na quinta passada. Então, até 2 anos, os pais se preocupam muito com essa introdução alimentar, com razão. Eles não dão açúcar, eles cuidam muito daquela alimentação. Pronto, fez aniversário, fez 2 anos, tá tudo liberado. Aí começa a ter acesso a essas festinhas, começa a ter acesso ao doce e aí tudo se perde, né? Então, para a criança não ter essa reação quando ela vai num lugar, ela tem que conhecer os alimentos. Então, eu acho que uma maneira inteligente, mais difícil de realizar no dia a dia, é a gente ter em casa algumas opções de comidas diferentes e não promover que aquele doce, aquele chocolate, de repente, seja só num momento de extravasamento assim emocional, que a gente possa ter esses alimentos e ter uma relação com eles adequada. Então, de repente, se você tem um chocolate em casa e você come um pedacinho, de repente no outro dia você não come, você oferece para a criança em horário determinado, talvez ela aprenda a ter uma relação com aquele alimento mais saudável do que se você proíbe completamente e depois na festinha tá liberado. Eu sei que é complexo, porque nós adultos também temos as nossas questões. Então, quem é que tem um chocolate em casa e não quer comer a barra toda? É difícil, né? É difícil, mas é pra
promover também esse questionamento. Nós também estamos nesse lugar de abusar das substâncias doces, de abusar muitas vezes o adulto do álcool, né? De outras substâncias ali que vão acabar causando dano à nossa saúde. Então, pra gente ensinar para as crianças, primeiro a gente tem que começar a rever o nosso comportamento. Acho que para começar é bom falar sobre isso. A gente falando aí dessas as besteiras, né? Essas distrações alimentares todas aí que acabam muitas vezes desviando de uma comida saudável, né? Agora muita mãe, muito pai que estão acompanhando aqui, pensa nas refeições formais, como no almoço, por exemplo. Tem criança que de repente não quer almoçar, né? Nega almoçar. Tem o que fazer? Tem como a mãe e o pai fazer alguma coisa a respeito disso? O que faz, né? Tem, com certeza tem muitas maneiras de lidar com isso que vão causar uma reação diferente ali naquela criança. Primeiro, eu acho que a gente tem que também entender que a criança, ela come pouco. E nós, adultos, queremos que as crianças comam muito, porque a gente tem aquela ideia que foi colocada há muito tempo já na nossa cabeça, que bebê gordinho é bebê saudável, que criança fofinha é criança saudável. E a gente quer que as crianças sejam assim, fofinhas. E eu falei um pouco sobre isso na introdução alimentar também, né? Os pais acham que a criança tem que comer mais do que ela quer. Por que isso é importante nesse momento do almoço? Porque por algum motivo essa criança não quer comer. E talvez o motivo de ela não querer comer seja que ela não está com fome. Porque foi oferecido um lanche muito tarde, ou por alguma questão do dia, de repente ela está com algum mal-estar, ela não consegue se comunicar muito bem. Então, primeiro a gente tem que entender que a gente não precisa obrigar a criança a comer. Isso não é responsabilidade do adulto. A responsabilidade do adulto é oferecer alimentos saudáveis. O adulto, ele escolhe o que a criança pode comer, mas se ela vai comer ou não, precisa vir a resposta dela, porque ela precisa acessar o corpo dela e ver se ela tem fome ou não. E daí a dúvida aqui geralmente vai surgir, tá, mas e se ela não quiser, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vai tentar entender. Ela tomar uma mamadeira, de repente, é muito comum, né? Crianças muito grandes ainda tomando uma mamadeira, tomando leite. Tomou um leite muito tarde, fez um lanche ali que atrapalhou, dá para oferecer um pouco depois esse almoço? Talvez dá para flexibilizar, é possível na casa de vocês? A gente teria que avaliar isso também. Outra coisa, não pode dar uma recompensa. Ah, não quer comer? Então vai ganhar um mucilão. Ah, não quer comer? Então vai ganhar algo. Não pode, né? Então, se ela não quer comer naquele momento, a gente tem que dar o crédito de que ela sabe o que ela tá fazendo, que talvez ela não tenha fome. Mas ela não pode ser recompensada por isso. Porque daí o que acaba acontecendo? Ai, não comeu, daí tomou mamadeira, daí tomou mucilão, daí tomou danoninho, né? Enfim, gelatina. E isso que vai atrapalhar toda a alimentação da criança. Então, tem muitas maneiras da gente lidar com esse momento ali, né? A gente tá falando aí de crianças, nesse exemplo, na faixa de 2, 3 anos, nessa faixa, ou até as maiores também? As maiores também, tá? Mas a questão das crianças maiores é que elas já vão ter um entendimento muito maior sobre a reação dos pais. Então, se aquela criança sabe que ela pode pegar, por exemplo, uma bolacha depois e que não vai ter controle, porque às vezes uma criança... Ela vai lá sozinha pegar, Ela né? vai sozinha pegar, talvez ela já tá condicionada a esse comportamento. Então, não quer almoçar, não gosto de arroz e feijão, não tô afim, olhei pra comida, não foi muito bom, mas depois eu sei que eu vou dar um jeito. Então, aí quando a criança é maior, a gente precisa ter muito diálogo, muita conversa e colocar limites claros, né? Não precisa trancar o armário, não precisa trancar a geladeira. Esconder as coisas. Mas conversar, né? Então, olha, você precisa almoçar, porque uma criança maior, ela já vai ter capacidade de entender o que a gente fala também, né? Ah, muito bem. E vamos falar sobre alguns alimentos específicos, né? Tudo bem, ela almoça e tal, mas a carne, proteína, assim, né? É necessário. Mas ela não gosta de algo específico, por exemplo, assim, ela não gosta de comer carne. Como é que a gente consegue introduzir isso de uma forma, assim, bem light, que ela comece a gostar e ter gosto pela carne? Hoje em dia, aí fala-se muito em churrasco em família, que negócio, aí começa devagarinho a introduzir a carne e tal, mas tem criança que não gosta, né? A carne, ela é importante, né? Existem crianças vegetarianas, a gente tem que ter um olhar diferente para essa família, para essa criança vegetariana, mas quando a gente quer que ela coma carne, isso faz parte da família, tem essa questão do apelo ali do churrasco, enfim, aí como que a gente vai fazer? Isso com a carne ou com qualquer outro alimento?
a gente vai comer na frente da criança e a gente vai começar a introduzir esse alimento mais próximo dela. Porque quando uma criança, principalmente se ela é pequena, assim, né, naquela fase da birra ali, 2 ou até 4, 5 anos, ela não quer comer o alimento, ela não vai querer nem ver. Então, se você chegar com a carne perto dela, ela vai reagir, ela vai querer jogar no chão, ela vai querer brigar, ela vai ficar irritada com aquela situação. Então, o que a gente tem que entender? Que tem fases para ela aceitar comer. E a primeira fase é ela tolerar o alimento próximo dela. Então, você tá ali comendo a carne, ela não quer, sem brigar, não adianta a gente forçar, não adianta a gente obrigar ela a comer uma coisa que ela não quer, mas deixa próximo. E cada vez mais vai tentando deixar mais próximo. Então coloca no teu prato, oferece um pedaço para ela. Claro que a criatividade vai ajudar, se tiver alguma forma diferente, né, de oferecer, isso vai estimular com que a criança aceite, mas são fases. E o que também a gente precisa saber é que a criança demora um tempo para atravessar todas essas fases e de fato comer um alimento que antes ela comia, mas agora ela não quer mais. E aí a gente precisa ter paciência e continuar ofertando. Porque se a gente entender, não come carne, não, ele não come carne, a gente começa a verbalizar isso para a criança começa a absorver essa fala, porque a criança é muito esperta, então ela já fica, eu não como carne. Ela não sabe quem ela é, né? Então ela já começa a absorver isso e aí ela não vai comer mesmo. Então não, de forma tranquila, vai sempre oferecendo, todos os dias coloca próximo, tenta oferecer um pouco, né? Sem brigar, e daqui a pouco ela vai voltar. Se for um período de seletividade comum ali da infância, daqui a pouco ela vai aceitar esse alimento. E com que fase de idade, que idade pode se introduzir a carne assim, gradualmente, lentamente? Já com 6 meses. 6 meses, Sim, isso já foi ali na introdução alimentar, que já com 6 meses a gente já poderia. O cuidado com 6 meses num bebê é a maneira de ofertar. Então teria que ser com um corte mais específico, né, para não causar ali um engasgo nessa criança, mas a gente pode oferecer todos os tipos de carne, peixes, desde que sejam bem passados, não pode estar um pouco cru, e ali no começo não vai ter sal, né? Vai ter pouco tempero. Aquele entrecote mal passado assim, não pensar para criança pequenininha ainda, né? Deixa abaixo de 2 anos vamos evitar. Depois, se faz parte do consumo da família. E tem a questão também de frutas e verduras, né? Que às vezes, tudo bem, falamos da carne, mas frutas e verduras, aliás, verduras é um negócio que é difícil introduzir. Tem criança que gosta, tem criança que não aceita de jeito nenhum, né? Como é que faz aí quando ela não aceita nem frutas e nem verduras? Da mesma forma, a gente tem que oferecer. Vou repetir de novo, né? Não canso de repetir isso na minha profissão, na verdade. Criança aprende por imitação. É muito difícil que numa família que os pais comam fruta e verdura, a criança não aceite nenhuma fruta e nenhuma verdura. Agora, se os pais não comem, é muito difícil também que ela coma. Por quê? Porque ela não vai se sentir segura comendo algo que os pais não estão comendo. É estranho. Ela logo vai captar que tem alguma incongruência ali que não tá certo e que ela vai querer deixar de lado também. Então, os pais precisam comer e precisam estar sempre ofertando, sem forçar e sem brigar. Desde a introdução alimentar, se já foi introduzido, provavelmente essa criança vai ter aí um pouco de aceitação. Só que o que acontece? Depois dos 2 anos, quando a gente começa a introduzir outros alimentos mais preparados, que tem mais sabor, que sejam mais palatáveis, por exemplo, que vocês falaram dos chips, né? Então, aí se a gente introduzir esse tipo de alimento, vai ser difícil competir com o chuchu, né? O chuchu é tão bom. O vegetarianismo também, a criança acaba absorvendo por imitação, né? Se os pais não gostam de carne, ou ela nasce com essa, já não quero, não gosto, não assimilo. Tem crianças que não se dão bem assim com a carne no começo. Acredito ser pela textura, né? Mesmo quando os pais comem carne, às vezes a criança não se dá muito bem na introdução alimentar. Porque mesmo que tu faça uma carninha moída, que tu desfie bem um frango, ele fica um tempo na boca, né? E a criança precisa ter um pouquinho mais de força para ela poder engolir aquilo. E às vezes essa sensação ali oral dá uma rejeição e a criança não quer, tá? Nesse caso a gente vai continuar tentando ofertar a carne e aí a gente vai também fazer uma suplementação específica de ferro e de vitamina B12 para essa criança. Agora parece que a indústria alimentícia, ela sabe disso, principalmente as crianças maiores, né? Porque ela já faz tudo processadinho, tudo mais maciozinho, a salsicha, a linguicinha do churrasco que é preferida pelas crianças. A criança não gosta da carne de gado, daquele churrasco. Mas aí bota a linguicinha, aquilo que tem que mastigar, tem que passar trabalho, vamos falar a criança um pouco maior, de 6 anos, 7 anos, ela não quer, ela quer aquilo maciozinho. E a indústria de alimentos sabe disso e fica ofertando coisas mais macias para ela também, né? Com certeza, isso prejudica toda a formação da arcada dentária,
da musculatura aqui, da boca, da parte óssea também, do crescimento, altera até a face dessa criança se ela ficar comendo só comidas pastosas. E a gente tem uma ideia de que criança precisa comer mingau, criança precisa comer danoninho, né? Não, criança precisa comer comida de verdade. A partir de 6 meses a criança pode comer carne, legumes, frutas, ela pode morder, né? Quando ela tiver os dentinhos ali. Então a gente tem que ofertar isso e entender que isso também é alimento de criança. Você deve falar muito, né, para as pacientes, para as famílias. Você vai no supermercado, é muito mais barato comprar comida saudável do que a comida processada, né? E até amanhã é questão de economia e mais saudável para a criança, né? Uhum. Embora hoje tenha essa questão da salsicha, do nuggets, às vezes ele acaba sendo tão barato, esses hambúrgueres que vendem ali no mercado, às vezes eles são de fácil acesso. Eles são baratos, né? Mas eles, a longo prazo, causam muitos prejuízos. Então, é bom a gente evitar e não ter na rotina. Vai dar um problema de saúde, né? Agora, vitaminas. Se realmente a mãe, o pai vê que, a criança não está conseguindo comer, absorver determinados nutrientes, pode suplementar com vitaminas a criança? Pode, com certeza, tá? Mas não vai ser por um tempo indeterminado. A gente precisa fazer um planejamento, precisa traçar um plano. Então, essa criança não está comendo carne, ela vai ter que, por exemplo, suplementar a vitamina B12, porque a vitamina B12 só tem em alimentos de origem animal. A gente não consegue, os vegetarianos precisam fazer essa reposição. Mas a gente, aos poucos, se não for uma família vegetariana, claro, aos poucos a gente vai tentar fazer com que essa criança aceite esse alimento. Então, trazendo mais próximo, fazendo de uma forma que ela gosta, tendo um pouco de criatividade e tentando não obrigar e não ficar repetindo frases para a criança. Então, não ficar falando para ela, ou para ela ou para os outros, né? Às vezes no consultório os pais vêm e falam assim: ele é igual o pai, só come doce. Ele é igual a avó, não sei o quê. Então, quando a gente vai trazendo essas falas, a criança, ela é isso, ela é aquilo, ela vai absorvendo. Então, a gente tem que tentar fazer com que essa criança consuma o maior número de classes de alimentos possíveis, para que ela tenha a chance de ser um adulto mais saudável. A partir de qual idade pode suplementar com vitamina? A gente suplementa desde o nascimento, com a vitamina A e D desde o nascimento. O ferro vai entrar nos 6 meses, isso para todas as crianças. E daí uma suplementação mais específica, como B12, vitamina C, daí precisa ser individualizado. Precisa ver se essa criança faz esse consumo ou não. Muito bem, conversamos aqui com a pediatra a doutora Ana Carla Vaz, @anacarla.ped, pede, né? Que você pode entrar em contato também com ela, claro, né? Aproveitar, tirar dúvidas também e tudo mais. Falamos sobre a alimentação aí das crianças que às vezes não gostam de carne, aí gostam de comer besteira, e tudo isso a gente pode também repercutir depois de uma forma com um vídeo na nossa rede social também. A gente vai providenciar isso também para que você acompanhe. Mas já acompanha ela também para saber um pouco mais sobre a saúde da sua criança também, hábitos alimentares e tudo mais. @anacarla.ped. Muito obrigado mais uma vez. Semana que vem tem mais um assunto interessante. Vamos chamar você para falar com a gente mais uma vez, certo? Certo, obrigada, bom dia. Bom dia.